Você já sentiu que tinha tudo para ser feliz, mas que de alguma forma existia um vazio que não tinha como ser ignorado? Exatamente aí que começa a história de Comer, Amar e Rezar. No momento em que a vida parece perfeita no papel, mas completamente desconectado da alma. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse filme, mas não só da história, mas também sobre as lições de vida que ele deixa para qualquer mulher que já se perdeu de si mesma. A Liz, do filme, ela é uma mulher ali perto dos seus 40 anos, um casamento estável, um trabalho estável, ela tem uma carreira, ela é uma escritora e ela faz, num certo momento, uma viagem para Bali. Nessa viagem, ela conhece o curandeiro e o Kitucci é um cara bem fofinho, assim, indiano. E ali no passeio que ela tá fazendo em Bali, ela conhece o Kitucci, que é um curandeiro ali da região. E no primeiro encontro que ela tem com ele lê a palma da mão dela. E logo ali ele já fala para ela o seguinte: se você for corajosa o suficiente para deixar tudo que é familiar para trás, a verdade vai te encontrar. E ali naquele momento, a Liz não pensava ainda em se divorciar, ou talvez pensasse, mas não de forma concreta, não que aquilo ficasse o tempo todo na mente. Ela não entendeu muito bem ali o que ele estava dizendo e voltou para casa, voltou para sua vida em Nova York, que era onde ela morava com o marido, naquela vida formal. Casamento, carreira, estável, estabilidade. Conforme o tempo foi passando, a Liz foi percebendo que alguma coisa nela estava diferente, que aquele vazio começava a aumentar e desconectar ela da própria vida. Ela começou a se sentir estranha, questionadora. Então, um dia, ela decidiu conversar com Deus. Ela estava se sentindo mal, estava se sentindo estranha e ela decidiu conversar com Deus. Nesse momento, ela caiu de joelhos e ela pensou assim: eu não quero mais essa vida. Aquela vida formal. Casamento, carreira, estável, estabilidade. E aquele vazio começava a aumentar. Ela começou a se sentir estranha, questionadora. Então, um dia, ela decidiu conversar com Deus. Ela caiu de joelhos e ela pensou assim: quero mais essa vida. O tempo passou, acabou se divorciando do marido. Foi um divórcio bem conturbado, porque ele não aceitava o final do casamento. E ele acabou misturando, né? Isso é uma coisa que acontece, infelizmente, acontece bastante. Ele acabou colocando ali umas questões financeiras como empecilho para o divórcio. Então, na partilha ali do que eles tinham, ele exigindo mais coisas, ele colocou direitos, ele pediu participação no trabalho dela, dos livros que ela escrevia. Então, assim, ele foi colocando várias barreiras para dificultar aquele divórcio, porque era uma coisa que ele não aceitava. E depois de 3 anos, mais ou menos, desse processo correndo, finalmente ela conseguiu se divorciar. Logo após o divórcio, ela acabou se envolvendo com um cara, com o David. E o David, ele era um cara mais novo, um cara mais cool, lado e tal. E ele era ator, fazia teatro e tal. Tem uma cena que me chama muita atenção, e ela foi apresentar o novo namorado para os amigos dela. E aí era uma festa, assim, na casa da amiga. Ela chegou com o David e os dois estavam, tipo assim, de jaqueta jeans, vestidos de forma parecida. E ela vai e fala pro casal de amigos: ah, esse é o David, meu namorado. E o amigo dela fala assim: mesmo que você não dissesse, a gente já saberia, porque é mais ou menos isso, gente. Porque você tá a cara dele. E você tem muito essa mania de ficar parecida com os homens com quem você sai. Então, ela, quando estava casada, era as características bem parecidas com a do marido. Se separou, começou a namorar e começou a ficar parecida com o namorado. Então, assim, meio que como se ela não soubesse quem é, então ela sempre acabava usurpando ali, de certa forma, as características do homem com quem ela estava. Isso é uma coisa eu acho muito profundo, porque muitas pessoas, na verdade, fazem isso. É tão difícil, assim, a gente se conhecer e saber do que gosta, saber quem é, que é muito simples, é uma linha muito tênue de você simplesmente se inspirar numa pessoa ou você passar a viver a vida dela.
E isso é uma coisa que acontece bastante e muita gente faz isso sem perceber que faz. Eu mesma. A minha história de vida ela é muito parecida. História de vida não. A minha história é sobre o despertar. Também, a minha história também veio após o término de um relacionamento. E assim, esse filme é a minha história todinha. Eu assisto ele sempre e cada vez eu me identifico mais, porque eu também cometi os mesmos erros. Eu também fazia isso comigo, assim, sabe? De não saber, não deixar a minha personalidade pra depois, a fim de querer agradar ou de querer caber numa forma que não é a minha, sabe? Então acho que isso é uma coisa que é muito real, acontece sim, e as pessoas não têm muita noção que isso acontece. Esse relacionamento dela, de forma óbvia, hoje eu acho, né? Na época, talvez antes eu não soubesse, mas hoje eu vejo de forma muito assim, era óbvio que ia dar errado, porque afinal de contas ela terminou um casamento de anos, não se curou, não entendeu o que levou a se casar, a se separar e o que levou ela a chegar naquele ponto, e ela já engatou num outro relacionamento que é uma coisa que a gente faz sim, bastante, e a gente depois não sabe muito bem por que as coisas não dão certo, né? Então, ela não respeitou aquele tempo que ela deveria ter do tal luto, de se reestruturar emocionalmente, de buscar a verdade dela. Então, assim, esse relacionamento com o David meio que causou muito mais problema do que trouxe soluções para a vida dela. Porque foi um relacionamento muito intenso, de muitas paixões, assim, tudo muito, muito grande. Eles viviam num vai e vem, terminavam, voltavam, porque assim, ela não tinha a estabilidade necessária para viver aquele relacionamento. E ele também não. Mas como o foco é a Liz, então não vou me aprofundar no dele. Ela termina esse relacionamento e ela parte para a jornada, que na minha opinião é a parte mais importante, a melhor parte do filme, que é essa jornada do autoconhecimento. E essa jornada ela é dividida em 3 fases: a Itália, comer, rezar, que é na Índia, e amar, que é em Bali. Então vamos passar aqui por essas 3 etapas. Quando a Alice está na Itália, ela se depara muito com a autodescoberta através do prazer. Por quê? Quando a gente está num casamento, quando a gente está numa relação onde a gente acabou se deixando para depois, assim, tem uma coisa, um fenômeno, vamos dizer assim, que acontece que é muito comum, que é você começar a achar que o prazer, ele não é importante. O prazer vira um luxo, entendeu? Então, ali na Itália, ela redescobre o prazer de comer, o prazer sexual, o prazer de sentir, o prazer de não fazer nada, de tirar o mundo das costas, de só observar, de dar risada, de não querer se encaixar em expectativas das pessoas, porque ali tem uma cena dela com a amiga dela, onde elas estão na pizzaria. Inclusive a pizzaria se chama Michelle, eu amo muito esse filme, então, como eu disse, tem algumas coincidências assim, que eu acho bem legais assim, com a minha vida. E também eu vi, um tempo atrás, uma notícia, não sei se é verdade, mas eu vi uma notícia que essa pizzaria do filme vai abrir uma unidade em São Paulo em 2026. Então, com certeza, quero muito ir conhecer. Obviamente, quero ir para a Itália, conhecer essa pizzaria lá também. Mas, enfim, é uma coincidência. Então, elas estão nessa pizzaria, comendo ali uma pizza de um jeito que aquela pizza deve ser muito gostosa. E aí, a amiga dela para de comer assim e a Alice fica olhando e fala: o que foi? A amiga pega e fala assim: é que eu já engordei, sei lá, 2 quilos e as minhas calças não estão mais cabendo e não sei o que. E a Alice fala assim: depois a gente que compra as calças, a gente vai comer essa pizza maravilhosa assim. E é exatamente isso que elas fazem. Comem ali a pizza maravilhosa e depois elas vão para uma loja comprar calças de tamanho maior. Ainda na Itália, o livro, gente, ainda na Itália tem uma cena que também é uma das minhas preferidas, que é a cena onde ela está aprendendo a falar italiano. E aí eu vou ler um trechinho do livro, depois eu falo o que eu acho. Ela fala assim, no livro, tá, gente? O filme também é quase a mesma coisa. Até agora, no entanto, o que mais gosto de dizer em italiano é uma palavra simples, comum. Attraversiamo, quer dizer, vamos atravessar.
Os amigos dizem isso um para os outros sem parar quando estão andando pela calçada e decidem que chegou a hora de passar para o outro lado da rua. Ou seja, é literalmente uma palavra pedestre. Ela não tem nada demais. Mesmo assim, por algum motivo, causa-me um efeito poderoso. Na primeira vez que Giovanni me disse isso, estávamos caminhando perto do Coliseu. De repente eu ouvi dizer essa palavra linda e parei perguntando: o que isso quer dizer? Acho que é aqui a tradução, sei lá, do inglês para o italiano, porque attraversiamo para mim é muito óbvio que é isso, mas enfim. O que isso quer dizer? O que você acabou de falar? Aí ele repete: attraversiamo. Ele não conseguia entender porque eu gostava tanto dessa palavra. Vamos atravessar a rua? Mas aos meus ouvidos, essa é a perfeita combinação de sonoridades italianas. O A aberto e promissor da primeira sílaba, o R enrolado e o S tranquilizador e a interminável combinação amo no final. Adoro essa palavra. Agora digo ela o tempo todo. E realmente, eu acho a leitura que eu faço, né, é o seguinte. Toda a questão que ela está passando ali é uma situação, é um caminho, né, a ser percorrido. Então, a palavra attraversiamo significa muito para mim, assim, uma palavra que eu soltaria, por exemplo, depois de ter passado por uma situação dessa. Passei por um momento difícil, consegui, sabe? Dá muita intenção para mim de conseguir. Tanto que eu tenho essa frase tatuada aqui na minha costela. Eu amo essa história, amo o livro e pra mim, assim, fez todo sentido na época. E ainda faz, óbvio. Então, na Itália, ela volta a sentir o prazer sem culpa. O prazer de comer, de ganhar peso, de rir alto, de viver, realmente. O Kitucci, quando ela foi também a primeira vez, fala pra ela o seguinte: Liz, você tem que aprender a rir com o fígado. E ele tá dizendo o seguinte, que você tem que sorrir com o corpo inteiro. Você tem que realmente sentir aquilo que te faz sorrir. Você tem que sorrir por dentro, que é mais do que um sorriso sem graça. Eu tenho muito essa coisa de dar uns... Assim, quando eu tô sozinha de uma forma, mas na frente das pessoas eu tenho muito isso, assim, sabe? Quando eu tenho que sorrir de uma forma meio sem graça, assim, meio tímida, porque eu não tô sorrindo com a minha verdade, sabe? Eu tô sorrindo ali por uma questão social da situação. Talvez seja isso. E a vida não é isso, a gente tem que sorrir com vontade quando a gente quer sorrir, né? Então a Itália ensina pra ela que a alegria, ela não precisa ser explicada e muito menos controlada. Agora a gente vai falar um pouquinho da Índia, que é o rezar. Na Índia, a Liz se depara com tudo aquilo que ela fugiu esse tempo todo. A mente tá um caos. Ela não consegue meditar, ela sente raiva, sente culpa. Culpa talvez seja um dos piores sentimentos, porque a culpa ela te trava. E quando você coloca um fim no relacionamento, a culpa é uma coisa que, se você não trata isso, é uma coisa que te paralisa. Você realmente acredita nas coisas que as pessoas acham sobre você, você realmente acredita em coisas que foram te faladas de forma injusta simplesmente porque não houve a compreensão do porquê que você estava colocando o fim naquele relacionamento. E eu acho assim, que quando o relacionamento acaba, as duas partes sempre sabem do porquê que ele está terminando. E mesmo assim, quando o outro lado não aceita, a culpa é uma coisa muito usada pela pessoa que foi deixada, assim. E às vezes é tão pesado que você já está num momento ali muito difícil, porque deixar um casamento não é uma coisa fácil para nenhum dos lados, nem para quem está deixando, nem para quem foi deixado. E de repente você sentir uma culpa esmagadora, assim, por simplesmente você se colocar em primeiro lugar depois de tanto tempo e pensar assim: eu mereço ser feliz e eu não estou sendo feliz aqui nesse lugar, é uma coisa que algumas pessoas não conseguem compreender e não conseguem aceitar. Então a culpa é uma ferramenta utilizada em algumas situações por essas pessoas e isso causa muita coisa. É muito difícil, realmente. Nesse momento em que a Lisa está na Índia, acontece também ali, talvez por culpa, a situação onde ela
começa a falar pro Richard, que é um rapaz também, um rapaz não, sim, um cara, vai, que também tá ali por situações que ele precisa superar e se perdoar. Ela começa a falar pra ele que ela tá pensando muito no ex-marido, que ela ainda ama ele. Porque assim, gente, casamentos não terminam porque acabou o amor, tá? Casamentos onde a pessoa que pediu pra terminar termina porque realmente não tem condições de continuar a situação. Não necessariamente é falta de amor. Quando é falta de amor, eu acho que é muito fácil. Agora, quando o amor existe, independente se ele está machucado, independente de qual é a situação, e mesmo assim você enxerga que aquilo é o necessário para você, que você precisa disso para seguir em diante, é uma coisa muito difícil. Então ela fala pro Richard que ela tá pensando muito no ex-marido e que ela ama ele. E o Richard responde pra ela assim: toda vez que você pensar nele, manda coisas positivas pra ele. Pensa, envia tudo que você puder de positivo e deixa esse pensamento passar. E é realmente uma coisa muito, muito, que ajuda muito. Porque quando você está nessa fase da... Porque assim, o término de relacionamento tem várias fases, tem o luto, tem várias coisas. Quando você está nessa fase de se culpar, é complicadíssimo. Porque tudo que tem de negativo te alcança. E aquelas coisas ficam rodando assim, ó. Ah, você é isso, você é aquilo, você foi aquilo, você fez isso, você é aquilo. É uma coisa que fica um looping desgraçado, assim, na mente. E a gente fica... Ora a gente fica, não, eu fiz isso porque realmente, por causa disso, disso, disso. É a parte que a gente tá lúcida. Daqui a pouco você bate o desespero, você, ai meu Deus, o que eu fiz? Aí daqui a pouco bate a culpa. Nossa, mas também isso aconteceu porque eu fiz isso, isso e isso, porque eu falei isso, ou porque eu fui assim. Então assim, a gente começa a querer encontrar diversas coisas em nós pra justificar que a gente tá errada. Entendeu? Porque a gente não tá pensando de forma lúcida. A gente está se deixando levar ali pela aquela atmosfera da culpa. Então na Índia, a Liz ela lida com o ego, com o controle, com a culpa pelo divórcio e com a dor de sempre ter vivido para agradar alguém. Porque o que faz a gente ficar tanto tempo num relacionamento onde a gente não tá feliz é justamente isso. Porque assim, ó, primeiro erro que a gente comete num relacionamento, começar a se encaixar em formas que a gente não cabe. Começar a querer agradar pessoas que a gente não precisa agradar. Porque assim, eu aprendi isso tarde demais, na verdade eu tô aprendendo ainda. A partir do momento que eu preciso fingir ser uma pessoa que eu não sou para ser aceita em lugares, para ser acolhida em lugares, para as pessoas gostarem de mim, já tem coisa errada. Eu não tô sendo amada, porque eu tô me encaixando no que um grupo determinado de pessoas acha que eu tenho que ser. Eu tô me comportando da forma que um grupo de determinadas pessoas acha que eu devo me comportar. Eu não tô sendo quem eu sou. E eu fiz isso comigo por muito tempo. Por muito tempo. E não só em relacionamento homem e mulher, com amizade, no trabalho. Eu já fiz muito isso, de me encaixar, tentar me moldar ali de uma forma que eu acho que as pessoas vão sentir, que eu vou me sentir amada pelas pessoas, sabe? Eu não me amava, então eu achava que ninguém me amaria também porque eu não me amo. Então eu achava que eu deveria me encaixar naquele formato que aquelas pessoas acham que eu deveria ser, sabe? Então eu ouvia muito assim, ai, você é muito isso, ai, você é muito aquilo, você é muito magra, você é muito alta, você é muito não sei o quê, sabe? E eu ficava assim, nossa, eu não me encaixo em lugar nenhum. E aí eu queria tentar ficar o mais parecida possível com aquele grupo que estava próximo de mim, porque era só aquilo que eu tinha. Olha que triste, olha que triste. É triste isso, Enfim, mas é tão bom também colocar isso pra fora e conseguir entender que eu fiz isso comigo mesma, sabe? É libertador. A Índia acaba sendo a parte mais dolorida dessa jornada espiritual que a Liz, e autoconhecimento, né? Que a Liz está
tá trilhando. Mas também é o ponto onde ela começa a se perdoar. Porque mais importante do que ela querer o perdão do marido que foi deixado, o perdão dos amigos que também muitas vezes viram a cara e, enfim, tomam dores. Mais importante do que o mundo inteiro talvez tenha se virado contra, tenha dado as costas, é ou como a gente se sente com a gente mesmo. É a gente se perdoar por ter se colocado nessas situações. Porque cada vez que a gente trata dessa forma, faz aquilo que não quer fazer para se encaixar e agradar os outros, cada vez que a gente deixa de ser quem a gente realmente é para agradar alguém, a gente está fazendo ali uma anotação ali na alma, no cérebro, da forma que você quiser ver. Mas é como se isso ficasse registrado ali no nosso HD. E é isso que vai minando a nossa autoestima. É isso que vai minando a nossa confiança. Porque você perdeu as rédeas da vida a partir do momento que você está deixando que as decisões sejam tomadas por insegurança ou para agradar alguém. A vida que eu tenho é só minha. Como que eu vou gastar a minha vida fazendo coisas que as outras pessoas querem? As outras pessoas não sabem quem eu sou. As outras pessoas não conhecem a minha história. Não sabem o que eu passei, como foi a minha vida. Como que eu vou agir? Não conhecem a sua vida. Eu tô falando de mim porque assim, eu conheço tudo sobre mim. Mas eu tô falando de forma geral. Quem vira as costas pra você, quem não te quer da forma como você é, não merece realmente. Não é você que tem que mudar quem você é e deixar de fazer coisas que você gosta, que você ama, por pessoas que não entendem aquele amor que você tem pelaquela coisa. E é isso que começa a minar a gente. É isso que faz a gente, uma hora, olhar no espelho e não se reconhecer. Falar, cadê? Cadê eu aqui? Cadê a minha essência? Cadê a Michelle? Cadê a Liz? Bom, após essa parte mais tensa, né, da jornada, essa parte mais sombria, vamos dizer assim. Quando eu falo sombria, eu quero dizer sombria porque ali na Índia, a Liz, ela ficou cara a cara com a sombra dela. E a gente só alcança o despertar espiritual, o autoconhecimento, quando a gente encara a nossa sombra. Os nossos traumas, as nossas inseguranças, tudo aquilo que não é o lindo da história é o que está na nossa sombra. Depois eu quero fazer um vídeo sobre a sombra, porque foi um assunto que me ajudou muito assim no meu autoconhecimento, no meu despertar, e eu acho que é um assunto muito interessante. Depois eu quero fazer um vídeo sobre isso. Bom, então quando a Liz retornou a Bali, depois de um ano aí daquela previsão do quitute, dizendo que se ela tivesse coragem de deixar o que é familiar, ela iria encontrar o extraordinário, ela se encontra novamente com ele. O quitute deixa de ser um profeta ou um curandeiro e ele passa a ser realmente um mestre para ela, porque foi lá há um ano atrás que a história toda começou, né? Um dos maiores ensinamentos do filme, que é que o equilíbrio não deixar o mundo te controlar. O controle tem que estar em você mesma. O controle tem que estar dentro da gente. Nesse momento, a Alice estava vivendo ali um dia a dia com o quitute. Ela vai todo dia para lá, ela está ensinando inglês para ele está ensinando o autoconhecimento para ela. E em uma dessas idas e vindas da casa do quitute, em certo momento, ela encontra com Felipe na estrada. Na verdade, não, né? Ele quase atropela ela, tá de bicicleta. E ele tá de carro. Se eu não me engano, o Felipe é um brasileiro no filme. E eles sofrem ali um pequeno acidente, ali nada grave. E aí eles se conhecem, mais tarde eles vão para uma mesma festa, ficam conversando ali, até que acaba que eles começam a se envolver. Ele é um cara muito charmoso. Também teve um divórcio, também está se reconstruindo, só que ele já está há muito mais tempo solteiro. Acho que, se eu não me engano, 9 anos que ele está já divorciado,
E ele nunca, 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 nunca se abriu pra ter nada com ninguém depois desse casamento dele. Até que ele conhece a Alice. E aí eles se envolvem, né? Começam a sair e tudo mais, tem coisas em comum. Só que a Alice trava. Ela fica com aquele medo, assim, né? Porque ele é o primeiro cara com quem ela sai depois que ela terminou com o David lá antes de sair pra essa jornada. E com o David foi aquela loucura de, né, assim, nossa, me perdi ali, não foi legal pra mim, comecei a ficar mal de novo por causa daquele relacionamento. Então, assim, começa, a hora que ela percebe que ela tá apaixonada, ela começa a fugir daquele sentimento. Quem nunca, né, gente? E aconteceu comigo também. Eu, depois do meu casamento, só que assim, eu não fiz a mesma coisa que ela. Eu não engatei nenhum relacionamento depois que eu terminei meu casamento. Eu fiquei solteira, mesmo sem assumir um compromisso, 1 ano e pouco. Fiquei com algumas pessoas e tudo mais, mas assim, eu não me escondi atrás de um relacionamento, não. Isso eu fiz diferente do que ela. E pra mim foi a melhor coisa, porque eu acho que se eu tivesse feito, sei lá, eu teria saído de uma coisa, ter trocado 6 por meia dúzia, entendeu? Eu teria continuado não sabendo quem eu sou, não sabendo o que eu quero e não me respeitando. Então, isso aí foi diferente. Mas voltando, ela passou por isso, dessa insegurança de, ai meu Deus, eu vou me perder de novo nesse sentimento, olha esse cara todo lindo, todo sedutor, todo inteiro aqui me querendo, o que eu vou fazer? E aí ela foge, ela vai conversar com o Quitute pra falar que vai embora, porque isso aí tá rolando e ela não quer mais, ela não quer mais ficar na mão de homem nenhum, e ela tá vendo que é isso que vai acontecer. Eis que o Quitute fala a seguinte frase pra ela: perder o equilíbrio por amor, às vezes faz parte de viver uma vida equilibrada. E realmente, isso é uma coisa, é uma verdade. Mas é sim uma linha muito tênue de você saber que nem você tá que você não tá nem se privando de viver um amor, mas que você também não tá cometendo o mesmo erro que você cometeu em relacionamentos anteriores. Meu relacionamento hoje, eu me pego me policiando o tempo todo. Então, é muito difícil manter esse equilíbrio, assim. Pode ser que com o tempo seja uma coisa que se torne mais natural. Mas eu me sinto assim, eu fico com medo, assim, às vezes, de também estar muito entregue. E aí, ou então, tipo, tá me desfocando de mim, das minhas coisas, sabe? É uma coisa que, assim, acho que vai me acompanhar por um tempo. E graças a Deus meu namorado tem muita paciência comigo, assim, com essa minha coisa, porque ele sabe da minha história, ele sabe das coisas que eu vivi e tudo mais. Então ele tem essa paciência comigo. Mas é uma coisa, eu entendo completamente ela, porque a gente começou, no início do que a gente, né, tava se conhecendo ali, eu falava pra mim todo santo dia, eu não quero relacionamento. Eu não quero um relacionamento, eu tô de boa, eu só quero curtir, eu não quero um relacionamento. E realmente, eu não tava buscando nada. Tanto que assim, se eu quisesse me relacionar, eu tive algumas oportunidades, entendeu? Só que eu sabia muito bem, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Só que a vida prega umas peças na gente. E às vezes o que a gente quer não é o que a gente tem, entendeu? Na verdade, essa frase... Às vezes a gente não tem controle, na verdade, porque... Sabe assim, eu não quero, mas eu quero tanto. No meu caso, e no caso da Alice também foi esse. Finalmente, então, quando a Alice conversa com o Quitute e ele explica pra ela que a questão não é essa. E, gente, uma coisa que eu acabei de lembrar. Eu não tenho um Quitute, mas eu tenho uma... Como eu posso chamar ela? É minha xará, inclusive. Eu tenho uma pessoa que, assim, já há anos, desde outros relacionamentos, acompanhou minha vida toda, assim... E também me orienta, assim, sabe, nessas questões, assim. Em todas, na verdade, da minha vida, porque ela sabe tudo da minha vida. Mas, enfim, e eu lembro que antes de conhecer meu namorado, eu tava nesse processo de descoberta, não sei o quê, e aí essa minha guru, vamos dizer assim, me perguntou assim, o que você quer num relacionamento? E aí eu comecei a falar coisas assim, eu quero... Eu tenho um papelzinho escrito com a letra dela, depois eu vou colocar aqui. Eu quero continuar sendo eu mesma, eu não quero me perder em ninguém, eu quero que sejamos 2 pessoas que decidem estar juntos, mas 2 indivíduos que
cada um continue com a sua vida, porque eu me perdi muito em outros relacionamentos de começar a viver uma vida que não era minha, e deixar minha vida pro lado, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que a gente aprende, infelizmente, só passando, né? E aí, a lição que ficou pra Liz dessa jornada toda, e que pra mim também ficou, é a seguinte: o problema nunca foi amar. Amar nunca foi um problema. O problema era desaparecer dentro de quem ela amava. O problema é quando a gente se esquece pelo outro. É quando a gente se anula pelo outro. Amar não é um problema. Amar é uma coisa muito boa. É isso então, gente. Comer, Amar e Rezar não é um filme de viagem. Ou é um filme de viagem pra dentro. Onde a gente é sobre reencontrar com você mesmo, sabe? E é engraçado porque, assim, cada vez que eu assisto esse filme, eu já assisti 300 mil vezes, e eu tô lendo o livro. Eu fiz a ordem reversa. Eu primeiro assisti o filme, mas eu assisti esse filme, acho que o filme é de 2010, se eu não tô enganada. Assisti ele já muitas vezes, e conversando com a minha irmã, ela me falou: eu tenho o livro é muito interessante, tem umas coisas a mais. E aí, onde eu faço academia é do lado de um sebo. Passei ali pra perguntar se tinha, paguei R$10 no livro. E aí eu tô lendo, ainda não terminei. Mas assim, é o filme de uma história de uma mulher que se reencontra, de que é uma mulher que se esvazia completamente do que não é, pra se encher daquilo que ela é de verdade. E essa é uma história que também é minha, pode ser uma história que também é sua. É uma história realmente de autodescoberta, não é um romance. E acho que quando uma mulher se reconstrói, ela nunca mais aceita uma vida que não é dela. Então, essa pra mim é a mensagem maior desse filme que eu adoro tanto. Então é isso, gente. Se você gosta de filmes que misturam autoconhecimento, deixa aqui o seu like, comenta qual outra história que você gostaria de ver aqui nesse canal.